Muita gente conhece o filme Invencível como uma história incrível de resistência física, né? Mas a verdade é que a história real vai muito, muito além da força do corpo. Nessa análise, a gente vai mergulhar na jornada do Luiz Zamparini para descobrir uma lição que é, uau, poderosíssima, sobre resiliência e sobre o poder de moldar a nossa realidade a partir da mente. Para a gente começar, fica uma pergunta no ar. Quando a gente pensa nessas grandes histórias de sobrevivência, o que realmente faz a diferença? O que define quem consegue e quem não consegue? Bom, a resposta que vem logo na cabeça de todo mundo é a força física, claro. A capacidade de aguentar a dor, a fome, todo tipo de sofrimento. Mas será que é só isso mesmo? Ou será que a chave está em outro lugar, em algo mais sutil? Uma força que vem de dentro, um estado mental que simplesmente se recusa a desistir, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. É exatamente aqui que a verdadeira história do Zamperini começa. E para entender isso, a gente precisa voltar lá atrás, na juventude dele. Antes de ser herói de guerra, antes de ser atleta olímpico, o Zamperini, mesmo sem saber, já estava construindo a base para uma mente inabalável. Essa frase que o irmão dele, o Pete, disse, se você pode suportar, você consegue. Cara, isso foi muito mais que um conselho. Isso virou um mantra para ele. Um verdadeiro código mental que guiou tudo a partir dali. É como se essa frase virasse uma âncora, sabe? Uma crença fundamental que programou a mente dele para o sucesso muito antes de qualquer coisa acontecer. Virou a base de tudo. E como corredor olímpico, ele levou isso para a prática, para o mundo real. Ele não treinava só o corpo, de jeito nenhum. Ele treinava a mente. Ele visualizava a linha de chegada, ele focava na vitória. A dor era só um detalhe perto do objetivo maior. Só que todo esse treinamento mental, ele seria testado até o limite do limite. E agora a gente vai com ele para o meio do Oceano Pacífico, onde a teoria ia encarar a realidade mais dura possível. 47 dias. Tenta imaginar o que é isso. À deriva, no meio do nada, sem comida, sem água, cercado pelo vazio do oceano. Esse foi o teste definitivo para a força mental do Zamperini. Esse período à deriva pode ser visto como um teste de fogo. É aquele abismo entre o que a gente deseja e a realização daquilo, sabe? É um espaço onde a fé é a única coisa que resta. E para ele, o oceano se tornou esse lugar. E a estratégia deles para sobreviver, nossa, é impressionante. Porque por fora, a realidade era uma: fome, perigo com tubarões, desespero. Mas por dentro, eles criaram outra realidade. Eles descreviam receitas em detalhes, falavam de comida, criavam uma sensação de abundância, se recusando a entrar na frequência do desespero. A oração que o Zamperini fez no mar não foi um pedido desesperado de me salva. Foi uma declaração, quase um contrato de intenção. Ele prometeu dedicar a vida dele a um propósito maior se sobrevivesse, alinhando a vontade pessoal dele com uma força universal. Depois do resgate, o desafio mudou de cara. Não era mais a natureza. Agora, Zamperini ia enfrentar a crueldade humana cara a cara, num campo de prisioneiros de guerra. O guarda, que ficou conhecido como o Pássaro, era a personificação da crueldade. Ele representava exatamente aquelas forças externas que tentam baixar a nossa frequência, que tentam nos quebrar e nos colocar no papel de vítima. E isso faz a gente pensar, né? Quais são as vigas que a gente carrega na nossa própria vida? Podem ser problemas financeiros, de saúde, emocionais. A questão é, como a gente reage a esses pesos? Naquela cena icônica da viga, o corpo do Zamperini já não aguentava mais. A força física tinha acabado. O que ele usou ali foi outra coisa. Foi foco total. Uma força de vontade que não quebrava. Ele olhou nos olhos do seu torturador e levantou aquela viga, se recusando a ser uma vítima. Foi um ato de pura determinação mental. A guerra acabou, mas a batalha interna do Zamperini, essa continuou. Agora a gente vai para a etapa final e talvez a mais desafiadora de toda a jornada dele, a libertação que só vem com o perdão. Mesmo estando livre, o Zamperini continuava prisioneiro, prisioneiro das próprias memórias. O trauma mantinha ele preso lá no passado, revivendo os horrores todos os dias. A realidade de fora mudou, mas a realidade de dentro continuava a mesma. O ressentimento é exatamente isso. É como um bloqueio de energia gigante que não deixa nada de novo e positivo entrar. É tipo tentar sintonizar uma estação de rádio nova, mas o aparelho está travado num chiado antigo e muito alto. Não dá para ouvir mais nada. Então, o caminho para ele se libertar de verdade foi esse. Primeiro, o trauma, que o fazia viver num pesadelo constante.
Depois, o bloqueio do ressentimento, que o impedia de seguir em frente. E, finalmente, a libertação, que só veio de um lugar: o perdão. Ao perdoar os seus captores, ele não libertou eles, ele libertou a si mesmo. E aqui está o coração, a essência de toda a história do Zamperini. A verdadeira força não é sobre nunca cair, é sobre manter seu interior intacto, não importa o que aconteça do lado de fora. No fim das contas, a vida dele deixa essa reflexão pra gente. As circunstâncias, a realidade externa, tudo isso é temporário, tudo isso passa. Mas a nossa frequência interna, a resiliência que a gente escolhe cultivar, isso é o que fica. E essa escolha, no final, é sempre nossa.